Bum! Jorge Nicola trouxe a informação de que Ramon Dias, ex-técnico do Vasco e agora no Corinthians, está pedindo a contratação de Pablo Verratti. Bora de informação exclusiva. O técnico Ramon Dias do Corinthians indicou a contratação de Pablo Verratti, argentino de 36 anos de idade que pertence ao Vasco. O contrato do Verratti no Cruz Maltino se encerra em dezembro do ano que vem. As tratativas para renovação emperraram. Tudo porque o presidente Pedrinho tem afirmado que o salário atual do Verratti já é um salário bastante interessante, algo na casa dos 420 mil mensais. Ramon Dias está preocupado com a chance real de o Yuri Alberto ser negociado com o futebol inglês. O West Ham é um dos interessados. Essa negociação pode acontecer em janeiro e haveria necessidade de um centroavante para ocupar essa função. Héctor Hernandes e Pedro Raul, que são os atacantes do elenco corintiano, não agradaram. O Memphis Depay não costuma jogar como um camisa 9. E para que o Corinthians aumente o salário do Verratti nem seria algo difícil. Os 420 mil do Verratti equivalem a quase metade daquilo que ganha o Pedro Raul, 700 mil mensais para a quarta opção entre os centroavantes do timão. A grande dificuldade talvez seja convencer o Vasco a liberar o atleta, mas o fato de o Verratti já ter 36 anos de idade talvez não permita ao Cruz Maltino exigir uma compensação financeira muito grande. Ouvi dentro do Corinthians de que o Ramon Dias adora o Verratti, entende que ele seria um enorme acréscimo pro próximo ano. Também dentro do Corinthians existe a expectativa de que possa ser repetido o que aconteceu com o Germán Cano no caso, né? O atacante argentino que trocou o Vasco pelo Fluminense em busca de um salário melhor, especialmente por conta da condição financeira. Mas há uma observação importante. O Cano, quando deixou o Vasco, havia ficado em fim de contrato. O Verratti ainda tem mais um ano de vínculo. Inclusive, esse contrato atual, que termina em 2025, pode ser estendido até 2026 se as metas forem alcançadas na próxima temporada. Verratti, que também tem uma relação muito próxima com o auxiliar técnico e filho do Ramon Dias, o Emiliano Dias. Beleza pura, povão vascaíno! Que bom ter você de volta aqui no meu canal, que a cada dia cresce graças ao seu like. Deixe o seu joinha aí, se inscreva no canal. Juntos, vamos chegar à marca dos 80 mil ainda esse ano. De segunda a sexta tem o programa Hora do Vasco ao vivo no meu canal do YouTube. Hoje nós debatemos a notícia trazida pelo Nicola. Nós falamos aqui há alguns dias, logo após o término da data FIFA, né? Então isso aconteceu na quarta-feira passada. Na quarta-feira passada nós falamos aqui na Hora do Vasco que o Vasco tinha sinalizado uma conversa com o Verratti e com o procurador dele na data FIFA. E essa reunião, esse encontro não aconteceu. E nós falamos aqui que o Verratti tinha apresentado ao Vasco duas propostas de clubes brasileiros. Eu disse, não sei os clubes, confesso que não sei os clubes, mas ele mostrou duas propostas ao Pedrinho. Por isso é que o Pedrinho tinha dito, vamos aumentar o salário do Verratti, mesmo sabendo que ele tem contrato até o final de 2025, mais uma cláusula que pode estender ao final de 2026. Então essa situação do Verratti para a gente não é novidade. O que o Jorge Nicola traz hoje como novidade é o Corinthians, a pedido do Ramon Dias. Meu irmão, eu aceito qualquer coisa, Barão. Eu aceito qualquer coisa. Isso aí é igual tua ex começar a namorar com teu inimigo. Eu não admito o Verratti pro Corinthians. Eu não admito. Não vou aceitar uma coisa dessas. Já deixo bem claro aqui. A parada é, o Verratti tem contrato com o Vasco. O Vasco pode bater pé. Só libero com a multa rescisória. Ou faz aí uma negociação, libera num valor mais baixo, para abrir mão do Verratti, se assim o Vasco entender, e contratar um novo centroavante. Por isso é que o Pedrinho vai ter que aumentar o salário do Verratti, se quiser ficar com ele, porque ele vai ficar insatisfeito no Vasco. O orçamento do Corinthians é muito maior do que o do Vasco, dentro de uma perspectiva de centroavantes. Vai soma lá, o Vasco tem um centroavante. A defasagem de distribuição de salários aí, o Vasco deve gastar o quê? Uns 500, 600 mil? Com essa posição, contando o Verratti, o Ryan e o GB, o Corinthians gasta em um jogador mais do que o Vasco gasta em 3 da posição.
E esse um é reserva, hein? E esse um é reserva. Eu não sei se eu fico preocupado, eu não sei se eu. Eu não sei, Baran. O Verratti já para mim virou uma incógnita, entendeu? É um sentimento que você tem de perda, mas também tem de não perda. E, enfim, cara, eu não consigo ter ainda a minha opinião sobre o Pablo Verratti. O certo é, isso aqui eu falo para você, insatisfeito e enchendo o saco, ele vai ficar. Ele vai ser um pé no saco, um contrato com o Vasco até 2026, insatisfeito. Isso aí é certo. Agora, se eu tenho medo, dó, pena ou desespero de perder o Verratti, eu confesso que ainda não somei os meus sentimentos para ver o que eu penso sobre, né? Eu quero saber do Edu. Mas, Baran, em relação ao Verratti, eu tenho minhas dúvidas se o Verratti ano que vem vai performar o que ele performou esse ano. Não escondo isso de ninguém. Eu sou fã do Pirata, achei ele um puta do atacante, achei ele muito bom, acho que ele com um time realmente que consiga colocar a bola na área, o cara faz gol, ele é o artilheiro do Vasco no ano, é um jogador de consistência em relação à atuação e a participar dos jogos. O Verratti jogou quase todos os jogos, dificilmente o Verratti fica fora por lesão, fica fora por cansaço, fica fora por conta de planejamentos aí como fica o Coutinho e o Payet, ele joga todo o jogo e corre. O Verratti nunca se omitiu dentro do Vasco. Só que o Verratti vai fazer 37 anos. E isso me chama a atenção. Então, como a gente conversou aquele dia, eu amo o Verratti, quero que ele fique, acho que tem que ficar. É o tipo de jogador que a gente não pode perder. O que não dá é pra gente pagar 1,5 milhão pro Verratti. Fazer loucura para manter o Verratti aqui, eu também acho que não tem que fazer não, Baran. Sinceramente, não tem que fazer, cara. O lance é o seguinte, o sentimento que o Lineker falou, eu não sei ainda, né, se é bom ou se é ruim em relação ao Verratti. O sentimento que eu tenho, Lineker, é um pouco parecido com o teu, mas há um detalhe. Me incomoda demais quando o Vasco perde jogador para um outro grande clube brasileiro. Porque a impressão que passa é que o teu clube é menor. Quando você tem um jogador e perde na mão grande. E o Vasco vem perdendo vários. O Vasco não consegue contratar jogador dos grandes times, titulares, e perde. Aí apenas um trecho, um corte do programa A Hora do Vasco, que vai ao ar de segunda a sexta ao vivo, a partir do meio-dia no meu canal do YouTube. Se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o seu like e até amanhã.